Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman, e hoje estamos na primeira parte do tópico sobre a ira, um tópico começado na semana passada. E hoje estaremos falando exatamente sobre a ira orgue, como foi mencionada no nosso vídeo anterior. Bem, a partir daqui, como você deve lembrar, existem pelo menos 3 tipos ou 3 categorias de ira que já estivemos comentando. E a primeira delas é a ira orgue, a segunda é a ira thumos e a terceira é a ira micel. Todas elas já foram definidas e explicadas no vídeo de introdução. Porém, como eu prometi a vocês trazer 3 partes depois da introdução, começando com a primeira, que é a ira orgue, então o que vou fazer é que vou retornar a esta ira somente a definição para, a partir de aqui, seguir junto com vocês em uma sequência normal sobre o mesmo tema. Ira, porém particularizando na ira orgue, que é a ira de Deus. Bem, como vimos no vídeo anterior, no vídeo introdutório, orgue se define literalmente como ira de Deus, e ela se origina em sua santidade e termina na restauração do homem. Assim como com a ira orgue, vimos também a definição, origem e conclusão de cada uma das outras iras, que é a thumos e a micel, que vamos estar vendo nas seguintes semanas. Bem, a ira orgue é considerada ira santa ou perfeita de Deus e, como disse, se origina em sua santidade, que é o principal atributo de Deus, que é a sua principal qualidade, eu diria mais alta qualidade, e revela a própria natureza do nosso Deus Todo-Poderoso, porque ele é extremamente santo. Então, nasce em sua santidade e culmina na restauração do homem. Como explicar isso? Vimos então que quando vimos o nosso vídeo de introdução, expliquei que Deus nos criou com o propósito de que andemos sempre com Ele. E para andar com Deus, ao ponto de ter com Ele uma comunhão íntima como de pai e filhos, é necessário andar sob o mesmo estilo de vida de Deus, que é sua santidade. Porém, assim como vimos no vídeo anterior, nós somos humanos imperfeitos e cometemos muitas falhas diariamente. Então, entre uma falha e outra, lutamos para agradar o nosso Deus o melhor possível. Porém, existem situações em que caímos e caímos feio, não é assim? Quantas vezes caímos em uma situação e ficamos ali prostrados? Algumas vezes porque pensamos que não podemos levantar outra vez, não temos força suficiente ou não temos ajuda ao nosso redor. Porém, outras vezes a coisa é mais séria, quando o nosso coração se apega àquele tipo de pecado onde caímos e aí ficamos prostrados naquele lugar porque queremos, ou seja, por uma decisão consciente. Quando isto acontece, Deus reage imediatamente através desta ira orgue, ele se manifesta, nos alcança, começa a falar-nos, começa a repetir coisas, começa a trazer à nossa mente, à nossa memória o que já estamos esquecendo, insiste conosco a fim de que esse plano de restauração seja completo e assim, desta forma, ele possa trazer-nos a sua presença outra vez. Porém, às vezes, dependendo muito de nós próprios, muitos de nós somos mais difíceis que outros. Então, quando somos difíceis, quando resistimos e não queremos obedecer ao que Deus quer, o que sucede dentro deste processo? Ele chega a usar a sua disciplina e a sua correção a fim de que, de alguma maneira, nos possa trazer de volta a sua presença. E vimos que a sua disciplina e a sua correção doem. Elas machucam às vezes, nos fazem chorar, nos fazem sofrer. Porém, o resultado é bom porque é totalmente positivo, uma vez que é a nossa restauração. Deus faz isto. Qual foi a nossa conclusão no vídeo anterior? Porque nos ama, não é assim? Ou seja, a sua ira orgue existe e se manifesta às vezes através da disciplina e correção, somente porque nos ama, porque Ele quer mostrar-nos o seu amor, quer revelar-nos, quer convencer-nos do quanto nos ama. Por isso, às vezes, nos dá aquelas palmadinhas duras e doloridas para trazer-nos à sua presença outra vez. Então, vimos que todo esse processo se completa quando nós verdadeiramente cedemos e obedecemos ao que o Senhor quer.
Isto é apenas uma rápida revisão do que já foi visto no vídeo anterior sobre a nossa introdução. Bem, para respaldar o meu comentário, eu trouxe aqui Romanos 1,18, que diz mais ou menos o que já expliquei. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade pela injustiça. Então, vimos aqui de primeira que esse termo, ira de Deus, mostra que Deus tem uma reação que se chama ira. E, logicamente, que ela se refere à ira orgue, porque assim diz o original, que vamos ver agora mesmo, novamente. Certo? Então, a primeira coisa que vimos é que esta ira de Deus é realmente nascida em Deus, se origina em Deus. Deus tem uma reação que se chama ira, que é aquele ímpeto de saltar adiante e recuperar-nos novamente para Ele. E diz também que essa ira se revela dos céus. Aqui fala a origem da ira. Vimos também que os céus aqui representam a mesma presença de Deus, ou o mesmo lugar de Deus. Por isso, podemos dizer que a ira de Deus se revela do mesmo Deus, ou da própria presença de Deus, uma vez que se revela do próprio lugar de habitação de Deus, que é o céu. Se revela contra quem? Contra todo tipo de impiedade e injustiça. Antes de ir adiante, eu quero dizer que há uma diferença bem clara entre impiedade e pecado. O pecado geralmente é cometer uma falha. Errar porque erra, eu errei porque errei. Não há muita explicação porque se fez algo às vezes sem querer. Porém, a impiedade é sinônimo de iniquidade e também de transgressão, no sentido de que esses três juntos representam não apenas um pecado, mas representam amor ao pecado, ou seja, amar o que se faz de errado. Por esse motivo, Deus é contra algo de errado que fazemos e chegamos a amar, especialmente se amamos ardentemente, ao ponto de não querer sair de lá, ao ponto de não querer largar, ao ponto de não querer soltar. Quando isto acontece, Deus se manifesta contra tudo isso. Por quê? Porque quando chegamos a esse ponto de impiedade, que é amar o que se faz de errado, a seguinte parte é esta aqui. Trocamos a verdade pela injustiça. Ou seja, quando caímos nesse estado de confusão, ao ponto de trocar a verdade pela injustiça, o bom pelo mal, o limpo pelo sujo, a luz pelas trevas, às vezes, em muitos casos, até mesmo a vida pela morte, as bênçãos pela maldição, quando chegamos aí, Deus diz: pare, é hora de parar e retroceder. E por essa razão, ele salta violentamente, eu diria, e não estou falando de uma violência física, mas ele salta de imediato com uma firme decisão de recuperar-nos para ele novamente. Ou seja, a ira de Deus existe e existe em nosso favor. Deus, quando manifesta a sua ira, não é para matar-nos, não é para destruir-nos, de nenhuma forma, é tudo o contrário. É para recuperar-nos, para restaurar-nos, para sarar-nos, porque Ele nos ama. Ou seja, a sua disciplina, através da sua ira, é somente porque Ele nos ama e nos ama profundamente. Vemos aqui que a parte original do verso que eu trouxe no vídeo anterior refere a esta primeira parte aqui em português. E diz, gar orgeteu apourano epipassan. Exatamente, gar é porque ou portanto, orgeteu, ira de Deus. Tudo isso já vimos lá, certo? Por isso eu estou passando bem rápido, só para mencionar que a ira orge está aqui e se refere a esta ira que vimos aqui em português. Ou seja, o grego original do Novo Testamento menciona os termos, a terminologia, os conceitos originais referentes a toda a intenção de Deus dentro do mesmo texto. Então, em outras palavras, eu leria porque a ira santa de Deus se revela desde os céus. A ira santa de Deus se revela desde a sua presença, que também pode ser entendido como um sinônimo dos céus. A ira santa de Deus se revela desde o mesmo Deus. Ou seja, é o mesmo Deus, através da sua ira, orgue, alcançando-nos, tratando-nos, insistindo, persistindo para recuperar-nos e restaurar-nos, como é a palavra que está bem aqui na definição para ele outra vez. Então, esta foi a parte introdutória quanto à definição sobre orgue. Vimos então que no Novo Testamento a ira orgue
se manifesta mais de 380 vezes, somente no Novo Testamento. E ela se define aí, nesse contexto do Novo Testamento, por exemplo, como ira santa, como ira que é controlada, que é pacífica, que vem com uma finalidade própria, que é sábia e perfeitamente perfeita. Ou seja, todos esses conceitos eu creio que já mencionei lá no vídeo de introdução, porém vou tratar de conectar todos eles com um outro aspecto da ira orgue. Por isso vale a pena lembrar cada um rapidamente. É chamada de ira santa porque a santidade é de Deus, ou seja, esta ira se origina no mesmo Deus que é extremamente santo. É uma ira controlada porque ela não explode para destruir. Na verdade, eu nem sei se a palavra explode é correta. Talvez a correta seja impacta, certo? A ira vem para impactar, porque é o impacto que produz mudança na nossa vida. Se não somos impactados, não acordamos, ficamos aí dormindo como se estivéssemos meio inconscientes. Então, essa ira se manifesta com esse impacto não para destruir. Por isso eu disse, não explode para destruir, ou seja, não impacta para destruir, e sim para restaurar, como é o propósito natural da ira orgue. A ira de Deus também é considerada pacífica, porque enquanto Deus nos trata, Ele nos dá paz e a certeza e a segurança de que é Ele mesmo tratando através da sua ira. Não é um castigo pelo que fizemos, não é um inimigo, não é qualquer pessoa, é Deus mesmo tratando. Por isso nos dá paz e por isso essa ira se define também como uma ira pacífica. É uma ira que tem finalidade própria. Como entender isso? Isto ocorre porque Deus tem um propósito e Ele não está brincando conosco de santificação. Deus não está brincando contigo, nem brincando comigo, assim como de esconde, brincando. Não, não, não. Ele tem um propósito firme e seu propósito é restaurar-nos, como vimos através da definição da ira orgue um minuto atrás. Vimos também que a ira orgue, ou a ira santa de Deus, é definida como uma ira sábia, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe por onde começar e como terminar o que ele começou em nossas vidas. Por isso é definida como uma ira sábia. Eu tenho certeza que muitas coisas na tua vida começaram um tempo atrás e já se completaram, porque Deus, em sua imensa sabedoria, não esqueceu de ti. E se ele ainda não terminou, ele está no processo de terminar ou de completar. E às vezes, irmãos, Deus não faz as coisas bem rápido, porque nós não somos suficientemente fortes para suportar a dor, para obedecer às renúncias, para ceder ao grande que ele pede de nós. Por isso, o Senhor trabalha, eu penso, às vezes, de acordo com a nossa própria velocidade. Mas eu tenho certeza que o que Ele começou na tua vida e na minha, Ele terminará, como diz a sua palavra. Ademais, a sua ira é totalmente perfeita. Por quê? Porque Deus nunca erra. Ele nunca se atrasa, nunca se confunde, nunca se equivoca com nenhum de nós. Então, todas essas definições são perfeitamente adequáveis à ira orgue e santa de Deus. Veremos também que no Antigo Testamento a ira de Deus não é apenas um atributo, porque se não sabias, a ira de Deus também é um dos seus atributos, porque revela o grande e poderoso que ele é quando ele age, se manifesta através da sua ação. Por isso eu coloquei aqui que não é apenas um atributo do seu caráter, mas também a sua ira revela a sua glória. Ou seja, quando Deus manifesta a sua ira orgue, ele está dizendo, ei, eu cheguei, eu estou aqui, e quando eu ajo, ninguém pode impedir. Quando eu venho, nenhuma porta continua fechada. Quando eu chego, milagres têm que ocorrer. Ou seja, a ira de Deus, a ira orgue perfeita de Deus, sempre revelam o grande que ele é e o muito que ele pode fazer
por ti agora mesmo, aí onde tu estás, com esse pedido impossível que tu estás trazendo a ele, e também com a minha vida aqui, porque a sua ira orgue também revela a sua poderosa glória. Vemos também que a ira de Deus se manifestou lá no Antigo Testamento, no deserto. Vimos, por exemplo, aqui nessa referência de Números 16, a partir do versículo 1 até o 35, uma coisa simplesmente terrível sucedeu. Veremos primeiro esse texto e depois vamos ver um pouco a imagem. A Bíblia diz que aqui, enquanto Moisés e Arão estavam governando o povo de Israel, um homem chamado Corá se levantou totalmente rebelde e decidido a bagunçar um pouco as coisas, vamos dizer assim. Então, ele teve uma ideia simplesmente perversa. Ele reuniu um grupo de pessoas, um grupo muito grande, e os convenceu a se levantarem contra a autoridade de Moisés e a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Ou seja, eu penso que quando nós nos levantamos contra aqueles que Deus escolheu, estamos ao mesmo tempo ou automaticamente levantando-nos contra o mesmo Deus. Então, o que aconteceu aqui foi que Corá começou a insultar, começou a instigar a Moisés e sua autoridade. E ele começou a dizer coisas, por exemplo, quem te pôs como líder sobre nós? Quem foi que te instituiu nosso líder? E coisas assim. Então, a situação chegou a tal ponto que Moisés tratou, eu imagino, né, que Moisés tratou de argumentar com eles como, digamos, bons irmãos e um bom líder com relação ao seu liderado, e não houve acordo. Então Moisés foi orar ao Senhor e pedir misericórdia. Bem, entre muita coisa que sucedeu aí, eu quero resumir isso e dizer que, ao entender do que ocorreu aqui nesse texto, quando Moisés foi interceder por este Corá e o povo que estava do seu lado, instigando e colocando em dúvida a autoridade de Moisés, possivelmente Deus disse: Moisés, sai da frente, porque agora eu vou agir. Então, o que aconteceu? Aí lemos o versículo 32. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, ou seja, os seus exércitos, e a todos os seus bens. Ou seja, foi uma tragédia, o que chamamos hoje uma desgraça, né? Eu trouxe essa imagem só mais ou menos para dar-nos uma ideia. A terra se abriu em um grande abismo e engoliu muitíssimo, ou seja, todos eles com suas famílias, seus gados, seus bens, e, enfim, tudo que tinham, e desapareceram, bum, em um segundo, somente porque a rebelião com que se manifestaram, Deus não pôde suportar, e tampouco Moisés. Por quê? Porque vimos aqui no versículo 15 do mesmo capítulo de Números 16, que diz: então Moisés irou-se muito por causa de toda aquela situação, já que ele não conseguia convencer a Corá e seus seguidores, já que ele não conseguia mudar aquela filosofia tão diabólica de rebelião, porque a rebelião é algo terrível. Então Moisés se irou totalmente. E a ira de Moisés, podemos ler aqui, eu marquei em português, irou-se, ou seja, irou-se a si mesmo, ele se irou a si mesmo. E essa palavra aqui é a palavra que revela o tipo de ira que Moisés teve. Iudetes. Então, iudetes é uma ira que abomina o pecado. Foi a reação interna, interior de Moisés com relação à atitude de Corá e seus seguidores. Ele abominou o pecado. Também é uma ira que expressa desaprovação por esse tipo de conduta, como de Corá e dos seus seguidores. Essa ira resiste aos soberbos e foi exatamente a posição que esse homem assumiu, plena soberba. E, ademais, é uma ira que santifica o nome de Deus. Ou seja, quando Moisés manifestou esta ira, iudetes, ele estava claramente abominando aquela atitude de rebelião, desaprovando aquela conduta, resistindo àquele soberbo e seus seguidores e, ao mesmo tempo, levantando o nome de Deus
ou santificando o nome de Deus em meio de toda aquela confusão. Agora, quando lemos aqui santificar o nome de Deus, eu não quero dizer que Deus precisa que eu e tu façamos algo para tornar o seu nome santo. Não, não, não. O seu nome já é santo. Então, santificar o seu nome é tomá-lo como santo, como ele em verdade já é. Vemos então que lá no Novo Testamento a mesma situação sucedeu. A Bíblia menciona que aqui em João capítulo 2, a partir do versículo 13, algo bem parecido sucedeu. O que aconteceu? A ira orgue, porque agora estamos no Novo Testamento em grego, certo? Aconteceu algo interessante. Jesus foi ao templo e quando ele chegou ao templo, ele não viu aquele cenário que geralmente queremos ver em uma igreja. Ele não viu pessoas orando, louvando, adorando ou fazendo sacrifícios. Ele não viu isso. Ao contrário, ele viu um bando muito grande de gente vendendo dentro do templo, como se fosse um mercado, como se fosse uma feira. Então, eu imagino que ali vendiam de tudo. Vendiam animais, vendiam peixes, vendiam roupas e sapatos, vendiam comida, vendiam perfumes, vendiam, enfim, tudo. Pessoas andavam para lá e para cá, faziam muito barulho, gritavam daqui, respondia dali. Os animais, quem sabe, faziam muitos ruídos, e sujavam por todos os lados, e dinheiro caía. Enfim, uma verdadeira confusão. Então, a Bíblia diz isso aqui, que Jesus chegou ao templo e viu tudo isso e não suportou, porque a ira de Deus se manifestou, não exatamente porque as pessoas estavam vendendo, eu tenho certeza disso, mas por causa da disposição do coração deles, que era mais lucrar algo com aquilo do que honrar o lugar onde estavam e a pessoa ou o dono do lugar, nesse caso, que é Deus. Então, o que aconteceu ali? Jesus tomou uma decisão clara de expulsar todo mundo e literalmente os expulsou. Então, o que ocorreu? Quando lemos aqui esse texto de João, capítulo 2, a partir do versículo 13, encontramos toda essa história em todos os detalhes. Porém, o versículo 17 do mesmo capítulo diz isto aqui: Ho zelos tu oikosu katefegetai mi. Então, quando lemos isso aqui, lemos aquela parte da escritura em que os discípulos disseram, ou seja, os discípulos lembraram e disseram que está escrito: o zelo da tua casa me consome. O zelos, eu zelo, tu da, oiku, casa, su, tua casa ou casa tua, katefagetai é a palavra consome, me consome. E katefagetai, me consome. Agora, esta palavra consome vem mais no sentido de devorar. Ou seja, o zelo da tua casa me devora. Também vem em sentido de desgastar. O zelo da tua casa me desgasta. Em outras palavras, se o zelo de Deus em Jesus o consumia, o desgastava, o devorava, então ele não podia estar quieto, ele tinha que fazer algo para deixar claro para aquela gente que eles estavam fazendo uma grande confusão. Se nós vamos aplicar essa experiência no tempo de hoje, eu entendo que há muita gente, muitas igrejas que precisam entender a razão ou ver claramente os motivos por que estão indo à igreja. Lamentavelmente, muitos vão só para encontrarem pessoas, para fazerem amigos, para encontrar um noivo ou uma noiva. Outros vão porque querem se ocupar em algo, querem ser importantes em alguma posição. E outros que já são líderes, lamentavelmente, o que é pior, estão lá porque querem fama, querem uma posição bem alta, querem ganhar muito dinheiro, querem ser reconhecidos. Então, há muitas razões por que nós podemos ir a uma igreja. Aqui Jesus deixou claro que a casa era casa de oração, como lemos no texto, e não podemos transformá-la em um covil de salteadores. O que é isso? Salteadores, ladrões, praticamente é um sinônimo, né? Não podemos transformar a casa de Deus como em uma feira. Agora, outra vez, eu não creio que Jesus expulsou essa gente só porque estavam vendendo. Porque hoje, por exemplo, atualmente, é comum colocar uma venda em frente à igreja, ao lado da igreja,
para ajudar, inclusive, coisas da própria igreja. Então, não está errado fazer alguma coisa para ajudar o ministério. O problema é que aqui a totalidade da ação foi tudo venda. Não havia nada que fosse separado, não havia nenhuma reserva com relação ao sagrado e o que de repente não era sagrado. Tudo aqui se transformou em uma feira, em um mercado. Era gente com grito, com sujo, com algumas coisinhas caídas no chão dos animais e dinheiro para lá, outro gritava para cá, não sei. Eu imagino só a situação. E Jesus se levantou e disse: porque o zelo da tua casa me consome. Ou seja, é o que estava escrito, certo? Não foi Jesus que disse, já estava escrito lá. E os discípulos, esse é o versículo 17, lembrando-se então os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Eu estou lendo o texto aqui. Então, rodzelos tu oiku su katefegaitai ni, o zelo da tua casa me devora, o zelo da tua casa me desgasta. Agora vamos ver que esta palavra zelos aqui define que fervor de espírito. Por exemplo, fervor de espírito. Por que não é fervor da carne? Por que não é fervor de emoções? Por que é fervor de espírito? Porque o espírito do homem, segundo entendo, é a parte mais íntima, mais interior e também a mais pura de um ser humano. Por isso, lá em Romanos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O texto não diz porque o Espírito de Deus testifica à nossa carne. Não pode dizer isso, porque a nossa carne é corrupta, é má. Tampouco diz porque o Espírito de Deus testifica com o nosso coração. Não diz isso, porque o nosso coração é enganoso, de acordo com a própria Bíblia. Também não diz porque o Espírito de Deus testifica com a minha mente. Não pode, porque a mente às vezes é mais confusa ainda. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. É a parte mais íntima e mais sensível do homem ao Espírito de Deus. Por isso, estes zelos aqui que Jesus manifestou e que nós também podemos manifestar com relação às coisas de Deus, isso brota do mesmo Espírito, do nosso interior, de acordo à ação de Deus da nossa vida, ou seja, de acordo ao que o Espírito de Deus nos inspira. Também estes zelos traz esse ardor em defender algo. Neste caso, Jesus estava defendendo a casa de oração, que é a casa do seu Pai. Estes zelos também foi um zelo desinteressado ou não interessado, ou seja, não haviam segundas intenções aqui. Estes zelos também mostrou aquela indignação ou a fúria da indignação. E a indignação nesse ponto é uma palavra bastante usada nesses originais, porque a indignação é a rejeição a algo errado. Então, essa indignação é um termo muito comum e que nos ajuda bastante a entender por que essas reações? É porque estavam rejeitando algo que foi errado. Então, aqui no Novo Testamento, vimos primeiro lá no Antigo, com Corá e aquele bando que se revoltou contra Moisés, e agora aqui no Novo Testamento, o próprio Jesus manifestando a ira orguê de Deus para guardar ou resguardar o lugar sagrado de Deus. Então, depois disso, aqui vem a minha primeira pergunta. Lembre que lá no vídeo passado, na introdução, eu disse que haviam 4 perguntas que íamos responder durante o passar desses 3 próximos vídeos. Aqui está a primeira. E a primeira diz assim: podemos realmente sentir a ira de Deus? E quando eu digo sentir, eu digo assim, refletir ou manifestar através das nossas vidas o mesmo zelo que houve em Jesus Cristo pelas coisas de Deus, pela santidade de Deus, pela vida de Deus. O que é que você acha? Podemos ou não? Então, eu acho que sim. Sim, podemos manifestar a ira de Deus, essa ira orguê que se define por abominar o pecado, rejeitar o que é mal, preservar o que é puro, o que é santo, o que agrada a Deus. Sim, é possível. Vamos ver, por exemplo, que lá no Antigo Testamento, novamente, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40, mais ou menos, vimos que Davi
se levantou furioso contra o gigante Golias, aquele grande filisteu de quase 3 metros de altura, que estava constantemente ofendendo ao povo de Deus, inclusive ofendendo o próprio Davi, que estava ali diante dele. Então, Davi chegou a um ponto em que não pôde mais tolerar. Ou seja, eu creio honestamente que Davi era uma pessoa comum e normal como todos nós, porém, a sua atitude que gerou uma confiança tão grande ao ponto de levantá-lo contra um imenso gigante como Golias, especialmente porque Davi não parecia ser tão grande quanto Golias, tem que ser um fruto ou um produto do que eu chamo de ira orguê, ou a ira santa de Deus. Aquela ira que preserva, aquela ira que guarda, aquela ira que restaura. E Davi, com todo o seu ímpeto de coragem e fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, pôde não apenas resguardar o povo daquele constante insulto, daquele gigante incircunciso, como a Bíblia diz, mas também ele pôde preservar e levantar e deixar claro que ali havia um só Senhor e este era o Senhor dos exércitos. Lá no Novo Testamento, temos uma outra situação de alguém que também manifestou esta ira orguê de Deus, abominando totalmente o pecado. Então, se vamos à carta aos 1 Coríntios, capítulo 5, vemos como Paulo condenou grandemente aquela situação de incesto que havia na igreja de Corinto. Ou seja, ali parece que havia um rapaz, um homem que vivia com a própria mãe ou com a madrasta, porque para ser um incesto tem que ser alguém consanguíneo, do mesmo sangue, da mesma linhagem familiar, né? Mais ou menos assim entendemos. Então, a fúria de Paulo foi tão grande que imagino que ele os advertiu, falou com eles, deu uma ordem. Não sei qual foi a reação, porque nunca escutei sobre isto, mas eu sei que houve um momento em que Paulo disse, olha, se vocês não querem mudar, eu os entrego nas mãos de Satanás. Isso foi uma palavra bastante dura, na minha opinião. Vimos então que na segunda carta aos Coríntios, esses dois aí aparentemente mudaram de conduta e de atitude. Porém, quero me deter nisto aqui. Por que Paulo manifestou tão forte a reação? Eu não creio que Paulo era perfeito, eu creio mais bem que ele lutava com ele próprio cada dia para ser melhor. Tanto que há uma palavra em que ele mesmo diz, o que quero não faço e o que não quero estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ou seja, Paulo era um homem como nós, lutava com seus próprios defeitos e queria ser o melhor filho de Deus. Portanto, Paulo não era perfeito. Então, o que foi que instigou a Paulo a investir contra esta situação de tão terrível pecado dentro da própria igreja? Com certeza, foi a ira santa de Deus, a ira orguê de Deus que o inflamou a tal ponto. Então eu vejo aqui, o que mais eles poderiam fazer para reagir em defesa do nome de Deus? Assim como Davi, que enfrentou o gigante defendendo o nome de Deus e o povo de Deus, ou na igreja de Cristo, como Paulo, que enfrentou esses dois que estavam em incesto para resguardar o testemunho da igreja de Cristo em Corinto. O que foi que os inflamou? Nada menos do que a própria ira de Deus. Eu creio sinceramente que ambos estavam inflamados com a própria ira de Deus. Porque senão o que teriam sido? O que teriam feito? Eles odiavam ou odiaram aquele pecado e por isso investiram contra eles, ou seja, em ambos casos investiram contra. Caso contrário, eles teriam concordado com ele e isto já não seria mais a ira de Deus, se tivessem concordado. Não é assim? Mas ao contrário do que pensamos, eles investiram e ambas situações tiveram grandes soluções, foram reveladas grandemente com grandes soluções, porque a ira de Deus esteve no meio de toda esta grande batalha. Vamos ver então que até mesmo o hebraico do Antigo Testamento concorda em que a ira de Deus é impactante e ela traz grandes resultados. A única diferença é que eu penso que entre hebraico e grego,
O hebraico tem muito mais expressões referentes à ira, porque revela a ira em diferentes aspectos. É a minha opinião, isso é apenas uma opinião. Eu creio que o hebraico é muito mais rico, o vocabulário muito mais abundante em muitos outros aspectos, incluindo o aspecto da ira. Por exemplo, eu vou trazer para vocês algumas breves palavras, somente para dar-nos uma ideia da diversidade de definições com relação à ira de Deus dentro do Novo Testamento. Vimos, por exemplo, essa ira aqui, que é a ira aleskifzain, lendo da direita para a esquerda, e é definida como ira cruel. Agora, não é cruel porque seja cruel, mas é cruel por causa da sua intensidade, que mostra o mesmo impacto da crueldade. Ou seja, a crueldade em si é algo negativo, porém, eu estou tomando só o impacto. O impacto da crueldade se assemelha com esta classe de ira, Alex Fanzai, e que traz o impacto da crueldade. Outra vez me refiro somente ao impacto. A segunda ira que vimos aqui é a ira Kas-am, lendo sempre da direita para a esquerda. Kas-am. Essa ira é aquela que traz o sentido de fúria. Outra vez, aquele impacto forte de fúria que não apenas chama a atenção, mas cativa a atenção de todos ao redor por causa do poder do impacto desta palavra Kas-am, que é literalmente fúria. E você sabe que a fúria não se manifesta como uma reação ou uma emoção comum, ela é algo realmente impactante, às vezes até assustadora. Então eu gosto dessa especificidade dessas palavras, porque elas me fazem ampliar o conhecimento e a minha compreensão sobre o que Deus pode fazer, inclusive, na nossa vida. A segunda expressão relacionada com ira é esta que vemos aqui, eudaximilain. Essa é definida como disciplina e se refere ou denota o sentido de aquele que vai desaparecer ou aquele que será eliminado. Ou seja, não é que nós desapareçamos ou que sejamos literalmente eliminados, mas isso vem no sentido de que a disciplina de Deus faz morrer em nós a nossa maldade carnal e dá lugar para dar lugar à santidade e retitude de Deus. Ademais dessa disciplina que produz o verdadeiro arrependimento. Por isso vale a pena crer que a ira de Deus traz verdadeira, real e permanente disciplina. A segunda expressão referente à ira é a palavra naká. Naká refere-se exatamente a castigo. E esse castigo aqui é interessante porque se refere ou está intimamente associado com aquele que vai te limpar. Ou seja, limpar o que está sujo, no sentido de reformar o que está deformado, restaurar o que está quebrado, ajeitar o que está torto, nesse sentido. Então, esse castigo nos limpa do que nos suja, ou nos limpa do que nos deforma, literalmente falando. Já aí tem uma muito assim, próxima associação com retificar-nos ou endireitar-nos. Ou seja, se estamos tortos, uma boa disciplina de Deus, ou através do castigo, ou através desta naká de Deus, que é a sua ira santa, nos coloca direitinho no lugar certo. E quantos de nós já passamos por este processo? E uma outra palavra referente à ira é a palavra peikafmizam. Esta palavra aqui se especifica mais diretamente não tanto a ação de manifestar ira, mas aquele que se ira. Aquele que se ira ou o que se ira. Levantando assim o nome de Deus sobre toda classe de ação, como
a ira que expressa a crueldade, ou o impacto da crueldade, o impacto da fúria, a disciplina que endireita o torto, o castigo que limpa o sujo, enfim. É esse que está sobre toda classe de ação. Agora, além de todas essas definições e especificidades, sabemos também que a ira de Deus se refere diretamente, ou a sua raiz original, se associa diretamente com a santidade, por exemplo, porque Deus é extremamente santo e este é seu principal atributo. Também se associa com a indignação contra o pecado, também se associa com o desagrado ao pecado, ou seja, Deus desagrada o pecado, e também se associa com a perfeição, porque ele é, em sua natureza, extremamente santo. Veremos então que a ira orgue de Deus é sinônimo de indignação, essa palavra é bem comum aqui com relação aos originais, porque revela que somos contra, ou a ira orgue é contra tudo isso que estamos mencionando. É sinônimo de indignação, é inaceitabilidade contra todo tipo de pecado. Então, aqui já vimos, por exemplo, lá no início, mencionei sobre a ira orgue como definição, mencionamos, qual foi o texto? A Romanos 1,18, certo? Que diz, porque a ira de Deus se revela desde os céus contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade pela injustiça. Ou seja, todo tipo de pecado é contrário ao que é em sua natureza a ira santa e orgue de Deus. Agora, individualmente, a ira orgue está totalmente contra ou está contra todo tipo de pecado, incluindo, por exemplo, a incredulidade, a hipocrisia, a dureza e falta de arrependimento, a desobediência e a injustiça e o engano. Aqui menciona especificamente, porque em realidade, quando dizemos que a orgue é contra todo tipo de pecado, tudo isso já está incluído. Porém, a Bíblia é também específica, além de ser geral. E especificamente, vale a pena pensar em cada um desses, porque são bastante sérios. Por exemplo, a incredulidade é algo que vai totalmente contra o nosso Deus. Uma vez que a Bíblia diz lá em Hebreus, exatamente esta palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando somos incrédulos é porque não temos fé. E se não temos fé, somos desagradáveis a Ele, uma vez que sem fé é impossível agradar a Deus. A hipocrisia, o que seria? A hipocrisia é aparentar o que não somos em realidade. E Deus não ama a falsidade jamais. E a dureza e falta de arrependimento, o que é isso? É carregar em nós aquela dureza, aquela coisa dura que nos impede de aceitar, de reconhecer e de ceder à vontade de Deus. Além do mais, o que anda em dureza nunca se arrepende. Por isso, essas duas palavras estão juntas, dureza e arrependimento. A dureza é aquela que nos instiga a não ouvir, não aceitar, não concordar, não obedecer. E o arrependimento é o produto da dureza, porque se estamos aqui, permanecemos aí, nunca nos vamos arrepender. E isso absolutamente não agrada o nosso Deus, porque como vai Ele trabalhar em nossas vidas ou conosco se não aceitamos nada? Depois vem a desobediência. A desobediência é aquela coisa que nos faz dizer não a Deus. E, irmãos, quem somos nós para dizer não ao nosso Deus? Estamos mais que perdidos, mais que miseráveis, se nos atrevemos a dizer, não, Senhor, não insiste, eu não quero. Não. Essa é a função da desobediência. É aquela que nos instiga a dizer não para o nosso Deus, enquanto que toda a intenção dele para conosco é totalmente perfeita. Depois vem a injustiça. Que é isso? É ter uma natureza totalmente oposta, totalmente contrária à natureza de Deus em nossas vidas. Porque ele é justo, então não podemos ser injustos. Estaremos totalmente contrário do que ele é e do que espera que sejamos. E o engano, quer dizer do engano? O engano é preferir o falso em lugar do que é honesto e verdadeiro. E tudo isso Deus não pode suportar. Por isso a palavra indignação. Vemos também que como definição de orgue, podemos entender como aborrecimento, como ódio,
como a reação de irritabilidade, outros sinônimos de definições, porém a indignação aqui, neste caso, está em primeiro lugar. Vemos também que a ira de Deus é sinônimo de juízo em muitos casos. Juízo contra quê? Por exemplo, contra a impiedade. E vimos aqui outra vez o mesmo texto de Romanos 1,18, que lemos lá no início, na definição de orgue, e que diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade pela injustiça. E vimos que essa palavra impiedade não é só pecado, não é só um erro, não é só uma confusãozinha, não. Impiedade aqui é sinônimo de iniquidade e também sinônimo de transgressão. Essas três palavras andam bem juntinhas porque elas são basicamente a mesma coisa. E elas são o quê? Elas significam amar o que se faz de errado. Ou seja, é mais que um erro, mas é o amor que temos por este erro. Isso Deus odeia profundamente, ele não pode tolerar, ele repugna isto, ele está insatisfeito com isso e por isso ele faz o que não imaginamos para recuperar-nos. A ira de Deus é revelada e ele se revela, se manifesta, ele vem imediatamente em nosso resgate, porque sabe que quando caímos aqui, nesse nível de impiedade, que é amar o mal que fizemos, estamos totalmente perdidos sem a ajuda dele. Uma outra coisa que Deus não pode suportar é a apostasia, porque isto significa abandonar tudo o que já sabemos, tudo o que já entendemos, tudo o que já aceitamos em nossa vida da parte de Deus. Isto é abandonar o próprio Deus. E Deus não tolera esse tipo de comportamento. Vejamos o que diz Hebreus 10. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, deliberadamente, fazemos o que bem queremos, bem o que nos dá na telha, isso fazemos. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, não damos mais importância ao sacrifício de Cristo lá na cruz. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, os apóstatas, se permanecem nesta condição, o que lhes resta no final? O juízo de Deus virá. Isso é sinônimo de ira de Deus nesse momento. O que virá? O juízo vai vir e esses que caíram e decidiram renunciar a tudo e negar a tudo, eu sinceramente sinto muita tristeza em pensar que o fim deles será a condenação eterna, porque abandonaram o Deus da nossa salvação, aquele que pagou o preço lá na cruz e o reduziram a nada, e o reduziram a zero em suas vidas. Não que reduziram a Cristo de nenhuma forma, mas em suas vidas, Cristo desceu ao último nível, ou seja, Deus não pode tolerar isto. Deus também não suporta a idolatria. Por quê? Porque a idolatria significa tomar qualquer outra coisa e colocar no lugar que antes era de Deus. E o ídolo, irmãos, pode ser que não apenas uma imagem de um outro Deus, mas pode ser o dinheiro, pode ser a família, pode ser o amigo, pode ser o noivo, o namorado, pode ser a posição, pode ser o emprego, a profissão. Esse ídolo pode ser você próprio. Tem gente que se ama tanto, que quase pensa que já é um anjo na terra. É um absurdo. A Bíblia diz aqui em primeira carta de João 5, filhinhos ou filhos, a outra versão diz filhinhos. Filhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, os ídolos aqui é uma palavra aberta. Eu posso pensar que esse ídolo é qualquer outra coisa que ameaça tomar o lugar de Deus na minha vida, e Deus não suporta isto, porque Ele é Deus soberano, é Deus sobre todos os deuses, é Senhor sobre todos os senhores, seu nome é Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Sameó, Jeová Nissi, Senhor dos exércitos, o grande El Shaddai, Ele está sobre todos. Jamais pode ser substituído por alguém e pensarmos que está tudo bem, porque na verdade está tudo mal.
aos opositores do evangelho, ou seja, aqueles que decidem ser uma pedra de tropeço na vida dos outros. Aqui em 1 Tessalonicenses 2, lemos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Isso é uma coisa muito séria. A Bíblia diz que não devemos condenar-nos naquilo que fazemos ou naquilo que aprovamos que os outros façam. Neste caso, muita gente aprova que os demais não cheguem à verdade, não vejam a luz e mesmo conhecendo a verdade, possivelmente por causa da apostasia, eles são pedra de tropeços voluntários para esses aqui, impedindo-os de serem salvos. Porém, o final do texto diz, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ou seja, a ira, ou castigo de Deus, ou juízo de Deus é uma coisa futura. Vai vir no final, quando será decidido qual é o destino final do homem, o céu ou o inferno. Porém, aqui, o texto está em tempo presente. A ira, porém, veio, ou seja, já está presente. Ela já veio e está presente sobre aqueles que decidiram ser pedra de tropeço na vida dos outros para que não cheguem a Deus. E essas pessoas que precisam de Deus são membros da nossa família. Qual é o nosso testemunho na nossa casa para que a nossa família não venha aos pés de Cristo? São aquelas pessoas do nosso emprego. Como é que nos portamos ali no nosso setor de trabalho para que o nosso chefe, aquela gente não venha aos pés de Cristo? São os nossos vizinhos. Que será que os nossos vizinhos veem no nosso dia a dia? Por exemplo, a nossa linguagem, os palavrões que muitos dizem, aqueles que pedem emprestado e nunca pagam, aqueles que roubam os inocentes, aqueles que mentem todo o tempo. Qual será o nosso testemunho ao redor da nossa vizinhança para que não venham a Cristo? Ou seja, aqui o texto é claro a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que sejam salvos. Sabe, gente, eu já encontrei testemunhos muito tristes, que eu chamo de tristemúnios, porque algumas pessoas dizem, eu não vou na tua igreja, porque aquele pastor da tua igreja, ele estava, por exemplo, adulterando. Eu não vou lá. A pessoa não quer ir na igreja, não quer saber de Deus, não quer entregar sua vida ao Senhor por causa de alguém que cometeu uma falha. Eles não entendem que não devemos olhar o homem, mas como ainda não conhecem a verdade, é por esse lado que eles vão. Então devemos ter muito cuidado com o modo como vivemos, porque Paulo disse aqui, até nos impediram de falar e de que eles fossem salvos. São impedimentos, literalmente impedimentos. E a conclusão, a ira de Deus os espera. A ira de Deus já caiu em cima. A ira de Deus está chegando. Devemos ter muito cuidado com isso, porque aquele que se opõe ao evangelho e aos planos de Deus não tem ideia de contra quem se mete. É algo muito, muito sério. Vejamos então que a ira de Deus também tem atributos. Por exemplo, quanto à sua ação, quais serão os atributos da ira de Deus quando está em ação? Ela é justa, é lenta, é misericordiosa, é compassiva e é assaz benigna. Como diz o texto aqui, ó Senhor, isso é uma oração, certo? Faça justiça e julgue todos os oprimidos. Porque o Senhor é misericordioso e compassivo, é longânimo e assaz benigno. Este texto é muito lindo, porque esta palavra assaz é muito mais do que o que podemos dizer. Este assaz é infinitamente benigno, é abundantemente benigno, é grandemente benigno. Ou seja, uma palavra muitíssimo alta. Agora, como explicar ou como entender cada uma dessas? A ira de Deus é justa porque se baseia na justiça de Deus. É lenta, por exemplo, porque Deus nos dá tempo para pensar, considerar e decidir mudar de comportamento e de vida, abandonando o nosso pecado e vivendo para Ele. É misericordiosa porque Deus sempre considera o nosso lado frágil, o nosso lado débil, o nosso lado limitado e o nosso lado muito carente de Deus. E nesse processo Ele expressa compaixão, é compassiva. A ira de Deus também é assaz benigna, ou seja, é mais que benigna, porque sempre toma o nosso lugar e sente a nossa dor no mesmo nível em que nós a sentimos. Então, quanto à sua ação, é justa, lenta, misericordiosa, compassiva e assaz benigna. Agora, quanto à sua eficácia,
Aqui ela se manifestou. Agora o resultado, a eficácia. A ira de Deus inspira a confissão de pecados. A ira de Deus conduz ao arrependimento e é perfeita e sempre visa a nossa restauração. Ou seja, inspira a confissão de pecados, porque nos leva a admitir o quanto estamos errados e ainda o quanto precisamos mudar, o quanto ainda precisamos depender de Deus. Ela conduz ao arrependimento, porque gera em nós um genuíno desejo de mudança. Quando nós queremos mudar, quem é que nos inspira? Quem é que gera dentro de nós tudo isso? É Deus, não pode ser outro. Ademais, é perfeita e sempre visa a nossa restauração, fazendo-nos querer ser mais parecidos ao Filho de Deus. Essa é a minha ideia sobre visar a restauração da nossa vida com Cristo. Esse texto de Salmo 106 completa essa ideia quando diz: olhou-os contudo quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Ou seja, esse texto menciona que o Senhor olhou, que o Senhor os viu angustiados, que o Senhor escutou o seu clamor, que o Senhor se lembrou a favor deles da sua aliança perfeita que havia feito com os homens e se compadeceu conforme a multidão. Multidão é uma palavra que não podemos definir. Uma multidão pode ser milhões e bilhões e milhões de algo junto, certo? Não há um número exato, é muito, muito, muito junto. Multidão das suas misericórdias. Tudo isso se define aqui só para mostrar que a ira de Deus não é negativa, ao contrário, é positiva, 100% positiva. Por isso traz todas essas qualidades: justiça, é lenta, misericordiosa, compassivo, benigna, nos ajuda a arrepender-nos, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a mudar. Uau, esses são os atributos, as qualidades favoráveis da ira de Deus. Por isso vale a pena passar por alguma disciplina e correção de vez em quando, porque a ira de Deus é boa e existe porque Deus nos ama e disso não há dúvida. No entanto, em todo esse processo, ele não nos destinou para a ira, diz a sua palavra. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esse contexto aqui fala da ira vindoura, aquela ira que ocorrerá no final de tudo, quando muitos irão ao céu e outros ao inferno. O Senhor não nos elegeu, não nos destinou, não predestinou, não decidiu, não planejou que tu e eu fôssemos para a condenação eterna ou para o inferno. Certo? Então, isso não foi plano, o texto está bem claro, porque Deus não nos destinou. Este não é seu plano original, que tu e eu vá para o inferno, por exemplo. Seu desejo é que vivamos com ele para sempre, então ele não nos destinou para a ira. Em segundo, ele nos livrará da ira vindoura, referente à eternidade. A mesma carta, 1 Tessalonicenses 1,10 diz que nos livra da ira vindoura. Isso aqui é um texto completo, eu tenho bem aqui, vou lê-lo agora mesmo, e diz assim, 1 Tessalonicenses 1,10: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Aí vem esta parte, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, Jesus, que já pagou o preço lá na cruz, e seu preço é suficiente para cobrir todas as multidões de pecados, nos livra e nos livrará da ira vindoura. Então, porque a ira de Deus existe? Esta é a minha segunda pergunta. Lembre-se que lá no vídeo introdutório eu fiz 4 perguntas. 2 delas se referem à ira orgue. A primeira já respondi. Será que é possível sentir ou manifestar a ira de Deus? Já vimos ali que sim, no Antigo e Novo Testamento. A segunda, referente à ira orgue, é então porque a ira de Deus existe. Por quê? E uma das minhas respostas é
por causa dos nossos pecados. Ops, Romanos aqui, esse R deveria estar maiúsculo, não sei porque aparece minúsculo. Mas isso aqui é Romanos 6:23, é o texto que diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, por causa do pecado, a ira de Deus existe. Então, eu penso que quando o pecado cessar, a ira de Deus também desaparecerá. Vemos, então, ali no Antigo Testamento, a rebelião de Corá, que foi o que vimos há pouco, em Números 16, de 1 a 35, quando este homem convocou todo aquele exército e se levantou contra Moisés. A ira de Deus caiu sobre eles, a terra se abriu e os engoliu vivos. Isto foi simplesmente terrível. No Novo Testamento, vemos o exemplo de Ananias e Safira no livro de Atos, perdão, isso aqui é Atos, está traduzida a espanhol, porque eu estava trabalhando com os dois e me saltei, me pulei esse aqui. Isso aqui é Atos capítulo 5. Vemos então como Ananias e Safira mentiram para os apóstolos, dizendo que haviam vendido uma propriedade e haviam tido tanto e tanto, então era uma confusão com dinheiro e afinal eles mentiram e caíram mortos, não é assim? Então, Novo Testamento, outra vez o pecado que conduz à morte. Então, 1 João 3,6 diz: quem permanece nele não vive pecando. Aqui não está dizendo que não falharemos, que não cometeremos erros, mas aqui o verbo viver é o que marca a diferença. Em outras palavras, quem permanece nele não vai continuar vivendo uma vida de pecado. Ou seja, podemos cometer falhas, mas no final odiaremos o que fazemos de errado, porque não queremos fazer nada que ofenda ao nosso Deus. Então, aquele que vive nele, eu coloquei o ele aqui maiúsculo, referindo a Deus, não vive pecando. Pode ser que falhamos, porém não vivemos, não é o nosso estilo de vida, não é a nossa determinação consciente. Não queremos continuar assim, porque aquele que está em Cristo já nasceu de novo, tem agora uma nova natureza e não vive mais uma vida voluntária de pecado. Então, quanto a nós, que significa esse texto aqui? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa esse texto? Bom, se estamos falando contra a ira, então por que motivo esse texto está aqui? Como vamos entender? Não será que isso traz um pouco de confusão? Será que a Bíblia se contradiz? Será que a Bíblia diz um momento não faça, mas está dizendo, talvez você possa fazer? Não existe isso. Então, como vamos descobrir como entender esse texto? Através do original grego que refere-se ao Novo Testamento. Em português diz irai-vos, isso aqui soa como uma ordem, né? Ou então como uma sugestão. Vocês podem se irar, algo assim, mas não pequem. Agora, como é com a nossa mente natural? Será que podemos entender isso? Eu vou me irar, mas eu não vou pecar. Como? Se nós temos a classe de formação, de entendimento de que quando estamos irados, furiosos, iracundos, já estamos em pecado. É assim que eu aprendi toda a minha vida. Então, como entender isso aqui? Ou seja, quando olhamos o original, vemos que a ira que se manifesta aqui, ou que se mostra aqui no texto original, qual é a ira? Você pode identificar aí antes que eu diga? É a ira orgue, a ira santa de Deus. Por isso o texto nos aconselha dizendo, irem-se, porque com esta ira vocês não vão pecar. Ou seja, mudando o texto de posição, isto aqui é uma afirmação. Isso aqui não é qualquer coisa que nos deixa em dúvida ou em confusão. Isto é uma afirmação. Irem-se. Vocês podem se irar, porque com esta ira aqui, vocês com certeza não vão pecar. Por isso diz, irai-vos e não pequeis. É uma afirmação. Irem e não pequem. Porque no original, o mesmo texto de Efésios 4:26 diz assim, orgidzeste, kaime, hamartanete, rohelios me, epidute, epi, parargodismo, rumon. Veja que a palavra ira está em duas partes. Aqui na primeira, ergidzeste, orgidzeste, orgi. Veja que as três palavras que formam a raiz, que é ômicron, rho e gama. Essas três aqui
são as primeiras letras da palavra orgue, que vimos lá no começo. Aqui, a parte final está transformada porque está associada à segunda do plural, que é vós. Neste caso, em português, são duas palavras diferentes e aqui aparece como uma só palavra. A primeira parte, orgue, que é a ira santa, e existe é a segunda pessoa do plural para a conjugação verbal, que é vós. Então, lendo de trás para frente, vós é se irem ou irem-se. Irai-vos, certo? Como está aqui em português. Cai e me não. Hamartanete pequeis. Isso aqui é uma exclamação porque tem um ponto alto. Aí outra vez, aqui o sol, me não. Aqui vem a palavra epideto, colocar-se ou assentar-se sobre, que está bem aqui, epia, a preposição sobre, e aqui vem esta palavra longa, onde também vemos a palavra orgue. Vemos aqui ômicron, a rho e o gama, orgue está bem aqui. Então, lemos parorgismo, parorgismo. Está tudo junto, cabeça sobre vossa cabeça, sobre, não, a sobre cabeça ou sobre a cabeça vossa. Romon é outra vez na segunda pessoa do plural, vossa. Então, o caso é que a palavra ira está bem aqui e também aqui no início. Por esta razão, esse texto aqui é um texto totalmente positivo. E por isso eu pergunto, esse texto é um conselho, uma ordem ou uma opção? O que é que você acha? Quando você lê esse texto e lendo já, considerando o original, lemos: vocês podem se irar, mas não pecarão. Certo? Podem se irar e não pecarão. Então, como surge isto aqui? Como conselho? Uma ordem? Irem-se e não pequem. Isso é uma ordem? Ou uma opção? Bem, vocês pensam, decidem o que vocês preferem. Eu penso que a primeira opção é a correta, em minha opinião. O Senhor Jesus nos está aconselhando, a sua palavra nos está aconselhando. Eu digo Senhor Jesus porque Efésios é Novo Testamento, e o Novo Testamento, você sabe que foi formado totalmente, entregue nas mãos do povo, cerca de 150 anos depois que Cristo havia sido assunto ao céu. Então eu me refiro a Jesus porque todo o Novo Testamento foi formado depois que ele foi ao céu, 150 anos depois. Então aqui lemos assim, Jesus disse, olha, é melhor vocês se irarem com esta ira orgue, que é a ira que preserva, que sara, que restaura, que conserta, que limpa, do que com a ira de vocês, que é a ira thumos, e que termina em destruição, ou aquela outra lá, que é a ira micel, que vai direto para a eternidade sem Cristo. Então, preferimos esta. Este é o meu conselho. Assim entendo eu, certo? Eu não estou dizendo, isso não está na Bíblia, é assim que eu entendo. É um conselho, porque considerando o texto aqui no original, pequem e não, irem-se e não pequem, é algo bastante claro para mim. Então, qual é a forma de irar-me e ao mesmo tempo não pecar? Quando eu me iro com a ira de Deus, que é a ira santa, perfeita, justa, misericordiosa e restauradora, que é a ira orgue de Deus. Então, irai-vos no sentido de que não se conformem com o mal. Nesse sentido vem o conselho, certo? Irem-se no sentido de não se conformem com o mal, não se adaptem a ele, não façam o mesmo que os demais façam. Antes, repugnem ao pecado, rejeitem ao pecado, sejam indiferentes a isso, não adotem para vocês, indignem-se contra este pecado. Se o fazemos, não pecaremos, como diz aqui o texto de Efésios 4:26. Então, eu concluo isso perguntando o seguinte: qual a ira você prefere expressar? Qual é a ira que tu preferes que faça parte da tua vida? A orgue, que é a ira de Deus e que vemos aqui,
e que não nos leva, não nos conduz ao pecado, porque o me está bem aqui, é uma partícula negativa, não pequem, ou vocês não pecarão se irarem com a ira orgue, ou a ira thumos, que é aquela ira que brota na nossa natureza pecaminosa e quer sair por aí esfolando todo mundo, ou a ira missel, que é aquela pior, vai terminar lá na condenação eterna. Qual preferimos? É a minha pergunta. Qual ira preferimos expressar em nossa vida? Agora, com a nossa própria ira, originada em nossa natureza carnal, já sabemos qual é o resultado: destruição. A ira santa de Deus nos levará pelo caminho oposto à nossa destruição, que é a restauração. Qual é a tua preferência? Eu já sei qual é a minha. Estou lutando todos os dias para santificar-me e ser capaz de expressar o que Deus expressaria estando em meu lugar. Esta é a minha meta diária com relação ao tópico ira. Bem, então pensa nisso. Qual preferes e por que a preferes assim? Bem, uma vez mais, obrigada por haver estado comigo até agora nesta primeira parte sobre o tópico que fala acerca da ira. Agora, por favor, não esqueça de continuar nessa mesma sequência do mesmo tema sobre a ira, porque na semana que vem vamos ver a segunda parte baseada na ira thumos, que é a ira do homem e que nasce em nossa natureza pecaminosa e caminha em direção à destruição. Vamos ver como argumentamos esse tópico, então, no próximo vídeo. E veremos, então, que, em minha opinião, eu tenho aprendido muito com esse tópico. Eu não sei você. Então, para confirmá-lo, para dizer, mostrar-me o que realmente você está entendendo, então, volte novamente a encontrar-se comigo, porque nos veremos no próximo vídeo, ok? Muito obrigada por esse tempo, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau!